Bom, gente, então dando sequência aí à nossa saga no sistema respiratório, né? A gente vem falando com vocês nos vídeos anteriores de morfologia, histologia e um pouquinho de fisiologia também. A gente está abordando cada partezinha do sistema respiratório. A gente começou pela cavidade nasal e agora a gente vai falar nessa videoaula de faringe. Então a gente está seguindo o trajeto do ar, né? Então o ar, ele entra pelas narinas aqui, invade o espaço da cavidade nasal e segue por estruturas tubulares que funcionam como ductos de ar, assim. E o primeiro deles é a faringe, né? Então a cavidade nasal é uma área grande, um salãozão que desemboca num corredor. Esse corredor é a faringe. Então a faringe ela inicia aqui na região de uma estrutura que a gente chama de palato, mais precisamente no palato mole. Então o palato é toda essa estrutura aqui que separa a cavidade nasal da cavidade oral, né? Então a cavidade nasal da cavidade oral, aqui no meio a gente tem o palato. Então o palato, na verdade, gente, ele representa o assoalho da cavidade nasal, o chão, e o teto da cavidade oral, né? Se a gente encosta a língua no céu da boca, a gente está encostando a língua no palato. Então a gente tem o palato duro, que é onde a gente tem osso, tanto que a gente encosta a língua a gente vê que é duro mesmo. E a gente tem o palato mole, que é a extensão desse palato duro, que não tem osso, por isso que ele é mole e ele apresenta movimento, tá? Então vamos conhecer um pouquinho da faringe. Ela começa então na cavidade nasal e ela vai seguindo aqui ao longo, né, da cabeça até o início do pescoço aqui, ó, né, o pescoço vai começar aqui e vai parar, ela termina no ponto onde a gente tem a separação do sistema respiratório do sistema digestório. Então a faringe ele é um elemento comum aos dois sistemas, né? Ela passa tanto ar quanto alimento. Por quê? Porque ela se comunica com a cavidade nasal e com a cavidade oral. Tá? Então é o corredor de comunicação das duas cavidades, dos dois espaços, né? Os dois se comunicam no mesmo corredor, vamos dizer assim, que é a faringe. E a faringe desce e ela vai desembocar aqui no duto respiratório exclusivo, que é a laringe, que é mais anterior, tá mais para frente, e mais aqui para trás a gente vai ter atrás da laringe o esôfago, tá bom? Então ela é esse ponto comum aos dois sistemas, e aí ela acaba sendo muito estratégica. A gente vai ver como é que acontece toda a sincronia do processo de deglutição para que o alimento, né, siga para o caminho correto, que é o esôfago, que ele vem para trás. Então a gente vai ver como é que isso acontece depois, num outro vídeo. Então vamos falar mais da faringe. Então a faringe é essa região aqui que eu falei para vocês, ó, né? Então ela começa desde essa porção aqui, né, na cavidade nasal, ela inicia aqui e ela desce, aí nesse ponto ela se comunica com quem? Com a cavidade oral, e ela continua descendo até se comunicar com laringe, tá? Que é uma outra via aérea que a gente vai falar depois num outro vídeo. Então é o seguinte, gente, a faringe, ela vai ter 3 regiões. Lembra que eu comentei com vocês que a cavidade nasal tem 3 regiões? Então a faringe também tem. Então a gente tem uma região chamada de nasofaringe, que é a primeira porção da faringe, é a porção mais superior, que é essa que está em rosa aqui nesse desenho, tá? Então a nasofaringe se comunica com a cavidade nasal. Bom, aí a nasofaringe, então, ela vai até um certo ponto, onde a gente vai ter uma outra região da faringe. Então é tudo faringe, mas a gente vai ter essas regiões com nomes diferentes. A próxima região, que está mais embaixo aqui, é a chamada orofaringe. Por quê, gente? Ela se comunica com a cavidade oral, tá? E por último, a última região da faringe é a chamada laringofaringe. Então vocês observaram que o prefixo do nome, ele se refere à estrutura com qual aquela região está se comunicando? Então, olha lá, a região da nasofaringe recebe esse naso, porque ela se comunica com a cavidade nasal. A orofaringe se comunica com a cavidade oral, então oro de oral. E a laringofaringe com a laringe, beleza? O laringo de laringe. E aí o que acontece? Então a gente tem essas 3 regiões que são separadas. Um critério, porque se comunica com estruturas diferentes, né, do corpo, da cabeça principalmente, a laringofaringe do pescoço já, e também porque elas são revestidas por epitélios diferentes. Então vamos observar aqui como é que é isso, olha lá. Então aqui estão as 3 regiões da faringe. A nasofaringe, agora então vamos entrar na área da histologia. Nasofaringe
ela vai ter um revestimento de epitélio respiratório. Então, o epitélio respiratório, lembra aquele bonitão lá, que é o epitélio, né, colunar, células compridas, pseudoestratificado, pseudoestratificado, ou seja, ele tem cara de estratificado, mas não é, é o falso estratificado. Na verdade, ele é simples, porque todas as células tocam a lâmina basal. Eu fiz 2 vídeos, gente, falando só de epitélio respiratório. Então tá tudo lá as características desse epitélio, tá? Tem várias células de defesa, é importantíssimo, célula caliciforme produtora de muco. E, além disso, então, ele é colunar, pseudoestratificado e ciliado, porque as células colunares apresentam cílios, que apresentam o quê? Movimento. Esse movimento é unidirecional, esse movimento é sempre em direção à orofaringe, tá? Eu falei disso no vídeo que eu falo só de epitélio respiratório. Então, o movimento dos cílios é em direção à orofaringe. Por quê? Porque o corpo da gente, na verdade esse epitélio respiratório, ele escolheu como via de eliminação de elementos do sistema respiratório a cavidade oral. Por que a cavidade oral, gente? Porque ela é maior, é mais fácil. Aquela expectoração, quando a pessoa está muito congestionada, cheia de muco e tudo, ela não solta aquele escarro pela boca, cospe, aquela coisa nojenta. Então, por conta da atividade de limpezinha, de vassourinha dos cílios do epitélio respiratório em direção à orofaringe. Por que a orofaringe? Porque a orofaringe é justamente a região que se comunica com a cavidade oral. Então, é uma via mais fácil de eliminar material do que a via nasal, né? Que é cheia de pelos e nas narinas e tem várias barreiras, fica mais complicado e poderia produzir uma obstrução severa para eliminar. E é menor, né? A porta de saída é menor, gente. Vamos falar sério, né? Cavidade oral, você abre o bocão, cospe e sai mais fácil. Então é meio bem por aí. Bom, então o epitélio respiratório, na realidade, lembra, para valer, ele é simples, mas ele tem cara de estratificado, por isso que ele recebe o nome de pseudoestratificado. Então é um epitélio, assim, frágil, tá? É uma vassourinha, né? A orofaringe e a laringofaringe, elas vão ser revestidas pelo mesmo epitélio, tá? Então nessa parte rosa todinha, epitélio respiratório, daqui para baixo, a gente vai ter o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Esse nome imenso, né, de nobreza histológica. Então, esse epitélio é aquele epitélio velho de guerra, onde as células são todas achatadas, e aqui são várias camadas de células achatadas. Então, por isso que é o epitélio pavimentoso, célula achatada, e estratificado porque são muitas camadas. Os epitélios pavimentosos e estratificados, gente, normalmente eles estão em regiões onde existem riscos de lesão, regiões sujeitas a atrito, a abrasão. Então, lembra que eu comentei com vocês que na entrada aqui das narinas, na região vestibular, a gente tem esse epitélio, né? Então, na pele da gente, a gente tem esse epitélio. Nosso escudão aqui, ó, que é a pele, que é a área do nosso corpo mais exposta à agressão, quer dizer, que corre maior risco, sujeitas a intempéries diversas, vento, sol, chuva, frio, calor, a tudo, né? E a trauma também, é a região mais exposta. Então, ela também é revestida por um epitélio pavimentoso estratificado, só que ainda recebe um escudo proteico, que é a barreira de queratina. A gente ainda tem queratinização, né? Que é importante para manter essa pele mais resistente, mais íntegra a possíveis danos. Agora, dentro da gente, os epitélios que têm essa característica de pavimentoso estratificado, eles não têm queratinização, tá? A gente não tem queratinização de revestimentos internos. Belezinha, gente? Então, isso é só na pele, só na epiderme. Dentro, não. Então, esse aqui é o caso, né? Então, lembra, aqui na entrada da nossa narina, aqui na porção vestibular, que é a porta de acesso à cavidade nasal, não tem queratina. Então, ele vem com queratina aqui por fora, entrou, perde a queratina. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, orofaringe, laringofaringe, epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Ah, mas eu fiz uma biópsia e tudo, e apareceu lá que tinha alguma queratinização. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, mas isso vai acontecer em situações que você tem esse epitélio sofrendo algum tipo de dano muito constante, frequente, e toda hora, todo dia, o tempo todo, e aí esse epitélio ele vai se transformando para ficar mais resistente. A gente chama isso de metaplasia. Isso é bom, que ele está se adaptando e ficando mais resistente? Se a gente pensar assim, poxa, é legal. Não, não é legal. Por quê? Porque isso mostra que essas células estão em transformação e isso pode levar a um processo de proliferação descontrolada.
Então a metaplasia, que é essa mudança das características do tecido, ela pode se tornar uma neoplasia, que é uma situação já de câncer, né, que já é irreversível. A metaplasia é reversível. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, pessoas que têm o hábito de, eu vou dar um exemplo assim regional nosso do Brasil, né, de tomar bebida quente todo dia, várias vezes ao dia. Bebida quente que eu digo muito quente, como é o caso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que você tem o hábito de consumir chimarrão, né? O pessoal toma chimarrão o tempo inteiro, tá? O tempo todo com a cuiazinha na mão, né? E aquela garrafa térmica com aquela água super quente, papo de 80 graus, e bebendo aquilo todo dia, o dia todo. E aí o que acontece? Essa exposição à alta temperatura desse epitélio faz com que esse epitélio comece a se modificar. E isso é muito observado lá. Então a gente tem muita ocorrência de metaplasia de faringe, dessa porção de faringe, e também de esôfago, tá? Então esse epitélio vai se modificando, vai aparecendo uma certa queratinização, ele vai ficando mais glandular, e aí a gente observa uma metaplasia esofágica bem comum. A pessoa, por exemplo, também sofre de distúrbio alimentar, como o caso da bulimia, onde a pessoa induz vômito, né, e vomita todo dia, muitas vezes ao dia, com receio de não querer engordar, né, de emagrecer, enfim. É bem complexa essa situação, mas você vai ter o ácido estomacal passando por essa região. Isso também pode induzir transformações desse epitélio, tá? Mas o normalzinho é esse aí, pavimentoso estratificado não queratinizado. Então vamos entender o seguinte, por que aqui em cima, na nasofaringe, é um epitélio e para baixo é um outro, né? Por que isso acontece, gente? Porque o epitélio está de acordo com a função daquela estrutura. Então, na nasofaringe, a gente tem o epitélio respiratório, que não é o epitélio lá, grande coisa que eu digo em termos de resistência a sofrer, quando sofre algum tipo de pancada, vamos dizer assim. Porque ele é basicamente simples. Porque ele tem um cíliozinho ali varrendo bonitinho, que fica balançando, se movimentando. Então, esse epitélio não é tão resistente nessa região, porque nessa região só passa ar. E ar é tranquilo, né, gente? É o ventinho ali passando. Então é de boa, né? Agora, na orofaringe e laringofaringe, a gente vai ter o ar passando? Vai, lógico, porque o ar vai entrar na cavidade nasal e vai descer. Mas além do ar, a gente tem o alimento, que vem da onde? Da cavidade oral. Alimento, bebidas, enfim. Tudo que a gente mastiga aqui, a gente vai engolir, ou seja, deglutir. O próximo vídeo é sobre esse papo de deglutição, a gente entender como é que ocorre uma movimentação para garantir que o alimento não siga pela laringe e sim pelo esôfago, a gente vai falar disso. Então, quando engole, o primeiro ponto por onde esse alimento vai passar é na orofaringe e na laringofaringe. E o alimento é sólido, né, gente? Ele vai passar atritando ali em contato direto com esse epitélio. Então, esse epitélio tem que ser mais durão na queda. E aí, para esses casos, quem é que vai ser bom nessa história? Vários estratos de célula, com células bem achatadinhas, todo mundo bem pertinho. E ele aí ganha uma resistência, ele segura a onda de boa, beleza? Então aqui é epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Por que não é epitélio respiratório? Porque passa alimento, além do ar. Bom, então aqui já fechando nosso vídeo de hoje, falando só de faringe. Então só para a gente observar bem essas regiões, ó. Então ó, a cavidade nasal aqui em cima, o palato separando nasal de oral, os dois andares, né? O apartamento de cima, o apartamento de baixo. Então a gente vai ter esse ponto de separação. E aí a gente vai ter então nasofaringe, iniciando bem aqui, ó, no ponto que inicia o palato mole, orofaringe e laringofaringe. Belezinha? Então a gente tem essas três regiões. Aqui só passa ar, aqui passa ar e alimento, e aqui também, né? E aqui o ponto de divisão dos dois sistemas. Então no próximo vídeo a gente vai falar de deglutição. E aí a gente segue em frente aqui pela laringe depois. Então, até mais!